Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com todo mundo? Mais uma vez retornamos aqui para o nosso projeto Repensando o Direito Processual, nesse ano que aqui o campus de Três Lagoas faz 50 anos, e nós temos hoje um convidado mais que especial, a quem admiro muito, o professor José Miguel Garcia Medina, que estará conosco falando hoje sobre a admissibilidade do recurso especial. Vou fazer uma breve apresentação do professor e aí passo uma palavra para ele e para os demais colegas. Vamos fazer de um modo um pouquinho diferente hoje a nossa conversa, como um bate-papo com o professor sobre diversos temas que são relevantes e são demasiadamente importantes referentes ao assunto do recurso especial. O professor José Miguel Garcia Medina é doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. Ele é professor da Universidade Paranaense, é professor associado da Universidade Estadual de Maringá e realizou instância docente e investigadora na Faculdade de Direito da Universidade de Sevilha e foi visiting scholar na Columbia Law School. Ele é advogado e recentemente teve seu nome incluído entre os advogados mais admirados de 2020 em 2 dos rankings divulgados pela Análise Editorial, oriundos de pesquisas de opinião realizadas junto a diretores de empresas e departamentos jurídicos. Ele foi membro da Comissão de Juristas nomeada pelo Senado Federal para a elaboração de um anteprojeto do Código de Processo Civil, é secretário adjunto do Instituto Brasileiro de Processual, autor de diversas obras e artigos da mais alta qualidade. Eu sou suspeito para falar de diversas das obras dele, das quais eu posso destacar o curso de Direito Processual Civil Moderno, que quem foi meu aluno sabe que a gente faz essa recomendação. Falo que hoje é a melhor obra que nós temos em volume único de Direito Processual Civil no Brasil, além de ele ter o livro Código de Processo Civil comentado e também ter entrado na área do direito constitucional, com a Constituição Federal comentada. E além do Código Civil comentado, essas obras mais recentes, fora outras tantas obras que ele tem dentro da seara jurídica. Ele trata com muita propriedade esse tema da admissibilidade, do recurso especial, ainda mais com essa relação que ele tem com o direito constitucional, com a Constituição Federal comentada, que ele trata com bastante propriedade alguns dos itens que fazem referências lá aos recursos, ao STF, ao STJ, e hoje ele está aqui conosco para um bate-papo. Eu passo primeiro uma palavra, antes da gente começar esse bate-papo, para o professor José Miguel Garcia Medina e para os demais membros da mesa que quiserem falar, antes da gente iniciar essa conversa sobre o recurso especial. Agradeço imensamente, professor Medina, pelo aceite ao nosso convite, por estar aqui conosco hoje. É um momento muito importante aqui para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas, tê-lo aqui conosco. Olá, Aldo, olá a todos e a todas. É para mim um motivo de muita honra, é um grande privilégio para mim estar aqui com vocês hoje. Eu conversava com o Aldo quando a gente começou a combinar sobre a minha participação nesse evento, que a gente sempre tentou agendar uma ida, né, à universidade para uma palestra e por uma razão ou outra não dava certo. Mas essa pandemia, que está sendo horrível em muitos sentidos, né, ela acaba nos forçando a testar outras formas de comunicação. E essa forma de comunicação que a gente está fazendo aqui hoje, eu tenho a impressão de que veio para ficar e, de algum modo, a gente tem que se acostumar com ela, né? Eu fico muito contente de estar aqui com você, Aldo, e também com a professora Cariciele, o professor Luiz Renato, também as estudantes Daniele e Larissa, e todos aqueles que estão aqui nos assistindo. Eu não estou no YouTube, acompanhando pelo YouTube, mas estou acompanhando aqui pelo estúdio, e eu já vejo ali no chat lateral que eu não posso participar, mas muita gente comentando, dando boa noite. Então, boa noite a todas e a todos. É para mim, mais uma vez, gente, motivo de muita alegria estar aqui com vocês hoje e falando de um tema que, confesso a vocês, é um dos temas de que mais gosto, né? É um dos temas que mais tem sido ao longo dessas décadas já objeto aí de meus estudos, de minhas reflexões. E eu falava agora, antes do evento, né, eu falava com o Aldo, ele não está em Três Lagoas hoje, ele está em Marília, e a minha primeira palestra sobre essa matéria foi em 1997 em Marília, num evento do Instituto Brasileiro de Ciências Jurídicas, e eu dividi a mesa na época com o ministro Castro Filho, Aldo, ministro aposentado do STJ,
E em 97, eu acho que eu tinha 24 anos de idade, né? Foi o ano que eu defendi minha dissertação de mestrado. E eu lembro que eu tinha preparado uma palestra sobre pré-questionamento, que era o tema da minha dissertação na época. E o ministro, ele foi falar alguma coisa sobre advocacia nos tribunais superiores e tal. E ele falou sobre recurso especial, sobre aspectos processuais de recurso especial, né? E eu, enquanto ele falava, eu fui anotando do lado, errado, 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 né? Aquele ímpeto da juventude, quando a gente está começando a estudar a matéria, a gente acha que sabe tudo, né? E veja, isso foi em 97, então fazem aí 23 anos, né, que eu dei a primeira palestra sobre assunto relacionado a recurso especial. E confesso a vocês todos aqui que, ao longo desses anos todos, tem sido aí um tempo de aprendizado, um tempo de estudo incessante, e a cada dia que passa eu mais me interesso sobre esse tema e, paradoxalmente, ele mais se apresenta para a minha pessoa como um grande desafio, né? Como algo a ser desvendado. Mais uma vez, obrigado a todas e a todos. Muito obrigado, professor Medina. Estamos aqui hoje, eu vi a minha professora de graduação, professora Regina Célia, de Direito Processual Civil, ela, quando viu que teria a sua participação aqui conosco, fez questão de se inscrever, de participar, está aqui conosco hoje, já fez um comentário, inclusive ela me auxiliou em uma das perguntas que eu falei, estou nervoso, né, agora como que a gente vai fazer e ter esse diálogo com o professor Medina, numa conversa que nós tivemos informal, ela veio me mandar um recado, Aldo, fiquei sabendo que vai ter a palestra, quem é de fora pode participar também, eu falei, não, com certeza, professora, e aí eu falei, aí fico naquela preocupação, eu tive ela como professora à época de recursos, né, então é um motivo sempre de grande respeito, de grande satisfação tê-la conosco. Agradeço aos nossos alunos, nossas alunas que estão aqui hoje, mais uma vez, prestigiando em peso a conversa do professor Medina, esse início de diálogo que nós teremos aqui nessa noite de hoje, nessa tarde para a noite de hoje, né, em Três Lagoas. E aí passo a palavra para os demais da mesa, da banca aqui nossa, que é a professora Cariciele, professor Luiz Renato, que estão aqui conosco hoje. Hoje estamos todos da comissão organizadora desse projeto aqui, para participar realmente desse debate de forma bem intensa, de forma bem amistosa, né, de uma forma bem informal, para realmente passar os principais temas do recurso especial, as principais, talvez, curiosidades, algumas delas críticas, inclusive, que a gente acaba se preocupando, mas estamos aqui. Professora Cariciele. O áudio está desligado, professora. Para variar. Bom, feito parte minhas as palavras do professor Aldo, é um prazer receber um professor, né, uma pessoa de renome do gabarito do professor Medina, e a proposta, a dinâmica da apresentação de hoje, acredito que vai ser bastante interessante e instigante para os alunos. Até mesmo porque, né, professor Medina, como o senhor acabou de... Como você, desculpe, acabou de deixar bem claro, sobretudo jovens, eles têm uma certa visão aí, né, de um direito que nós, na prática ou no nosso dia a dia, vemos de uma forma um tanto quanto diferenciada e acredito não, tenho absoluta certeza que essa experiência que o senhor nos trará hoje. Esse enriquecimento. Obrigado, professora. É um desafio. Eu digo a vocês com absoluta certeza que quanto mais a gente estuda esse tema, mais a gente descobre problemas aí a serem resolvidos, né? E pode parecer que não, embora a gente diga assim que o tema, o recurso extraordinário, o recurso especial, né, ele seja disciplinado na nossa Constituição Federal, e às vezes a gente poderia pensar que pouco sobraria a lei infraconstitucional para tratar do tema, né? Mas veja, o Código de Processo Civil de 2015 nos trouxe novos desafios, né? Novas questões a serem resolvidas em relação a esses dois recursos, né? Mas hoje aqui a gente vai falar mais de recurso especial, né?
Sim. Um abraço aqui à professora Regina, então, que o Aldo mencionou, que está ali também conosco aqui nessa noite. Perfeito, obrigado, professor. A Larissa e a Daniele falaram agora, elas vão só participar como ouvintes, daqui a pouco elas participam dos debates. Agradecemos demais, essas duas meninas têm sido incríveis naquilo que tem ajudado para a gente organizar, tanto que foi a Larissa que fez as imagens de divulgação, o logo do projeto, tudo, foi ela que criou, e a Daniele tem dado esse suporte da forma aqui, virtual aqui do nosso estúdio para desenvolver as atividades e as inscrições que foram feitas. Professor Licenato. Boa noite a todos e a todas. É um prazer, professor José Miguel, estarmos aqui com o senhor para tratar desse tema tão interessante, né? Um tema que, a cada nova decisão do STJ, surge aí uma imensidão de questões e de alternativas que nos colocam na prática cotidiana da advocacia. Eu não vou me estender, porque eu tenho certeza que estão todos ansiosos para iniciar, né, esse nosso bate-papo. Só gostaria também de agradecer aqui e registrar a presença do Dr. Altair Alessio Dejavite, nobre colega advogado, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de Mirandópolis, Estado de São Paulo. Obrigado pela presença. E vamos ao debate, que é o que interessa de fato. Boa noite, então, professor Altair. Eu fui conselheiro estadual da OAB aqui no Paraná e fui conselheiro federal da OAB também entre 2009 e 2012. Nossa, já fiz de tudo, hein? É sempre um motivo de grande, eu falo, admiração, professor, pelo trabalho, por toda a sua trajetória. Hoje o livro Curso de Direito Processual Civil Moderno já está na 5ª edição. Logo que saiu, fui correndo para adquiri-lo, porque eu falei, nossa, é uma obra que a gente sempre busca constante atualização, indica, recomenda para os nossos acadêmicos. É uma obra que constantemente nós estamos fazendo leitura. Aí os alunos às vezes falam, professor, mas pegou uma questão que envolveu aquele assunto que o professor Medina está falando. Às vezes eu até brinco com eles, que eu vejo que o professor Medina às vezes posta nas redes sociais algumas questões de prova que dão praticamente uma página. E falei, olha, gente, o meu está dando meia página ainda, um dia a gente chega lá, né? Mas são motivos de grande sempre satisfação ver e aprender com você. E aí, sem mais delongas, para a gente falar hoje sobre a admissibilidade do recurso especial, eu vejo, a gente montou, não vou falar roteiro, mas a gente montou algumas ideias principais, algumas estruturas que nós podemos dialogar, que nós podemos conversar, para entender um pouco sobre esse recurso, para entender um pouquinho sobre as suas nuances, que teriam temas para falar do recurso especial, se fosse o caso, teriam temas para falar sobre o recurso extraordinário, mas nesse caso eu acho que hoje nós vamos focar nessa ideia do recurso especial. E aí uma primeira questão, um primeiro questionamento, professor, seria no tocante aos próprios requisitos de admissibilidades recursais. Primeiro, talvez uma ideia geral desses requisitos e quais devem estar presentes quando se trata do recurso especial e como fazê-los cumpri-lo na prática, porque às vezes estar presente é uma coisa, ser cumprido ou ser utilizado até mesmo para a própria admissibilidade nem sempre o é. Então, como que nós podemos tratar ou resolver essa questão? Sabe, Aldo e pessoal que está aqui conosco, eu tenho a impressão de que boa parte dos problemas que nós temos quando nós trabalhamos com recurso especial, e assim também quando nós seja no dia a dia, no meu caso como advogado, seja no nosso dia a dia em sala de aula, como professor ou como estudante, eu tenho a impressão de que boa parte das nossas dificuldades, dos problemas que a gente tem, decorre do fato de nós termos uma tendência em equiparar o recurso especial aos outros recursos. A gente está aqui conosco aqui o professor Luiz Renato, que é professor de processo penal, vocês disseram, né? Então, veja, o recurso especial, embora nós o estudemos, e assim também, mutatis mutandis, o recurso extraordinário, embora nós estudemos esses recursos na disciplina de Direito Processual Civil, esses recursos não são recursos cíveis, né? Eles são ali, tem o seu procedimento colocado ali no Código de Processo Civil também,
mas eles não são recursos, digamos, que estão ali ao lado da apelação, né? Eles são modalidades de recursos, vamos dizer assim, né, que desempenham um papel diferente no sistema jurídico constitucional e assim também no sistema jurídico processual, né? Então, enquanto, por exemplo, nós costumamos dizer que o recurso de apelação, o recurso de agravo de instrumento, embora tenha um cabimento mais restrito agora com o Código de Processo Civil de 2015, mas esses dois recursos são recursos de fundamentação livre, né? O recurso especial e assim também o recurso extraordinário são recursos de fundamentação vinculada. Eles não são recursos que foram criados pelo constituinte e assim também disciplinados pelo legislador para permitir a revisão integral das decisões judiciais, por exemplo, né? O recurso especial e assim também o Superior Tribunal de Justiça não tem nada a ver, por exemplo, com o duplo grau de jurisdição. Eu considero, inclusive, um equívoco, nós, com todo respeito àqueles que pensam de uma maneira diferente, nós ficarmos falando que o Superior Tribunal de Justiça é um terceiro grau de jurisdição. Não é a mesma coisa, né? Então, quando os recursos eles vão surgindo ao longo da história do direito, eles vão surgindo num primeiro momento como que uma resposta àquela sensação subjetiva das partes, né, das pessoas, de que a decisão proferida em relação ao seu direito é uma decisão injusta porque não reconheceu o seu direito, né? É só com o passar do tempo, à medida em que o Estado vai ganhando forma e as variações de Estado vão se manifestando, é que vai se percebendo, né, surgir a necessidade de haver recursos, como é o recurso especial no direito brasileiro, né? Veja, para que é que existe, né, fundamentalmente um recurso como recurso especial no direito brasileiro, né? O recurso especial, ele existe, na verdade, nós sabemos, o recurso especial, ele é como uma costela, entre aspas, que foi tirada do antigo recurso extraordinário, né? Com a Constituição de 88, nós passamos a ter recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, e esses dois recursos existem no sistema jurídico para viabilizar a unidade de inteligência, a unidade de interpretação do direito federal lato sensu, do direito federal constitucional em relação ao Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário, e do direito federal infraconstitucional, né, através do recurso especial, nos termos do que vem a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Claro que, quando nós falamos de Supremo Tribunal Federal, tem muito mais coisa envolvida, porque o Supremo Tribunal Federal faz o controle abstrato de constitucionalidade, né? Não obstante, depois de várias reformas, inclusive constitucionais, em especial depois da Emenda Constitucional 45 de 2004, tenha havido ali, a gente tem experimentado uma aproximação entre o controle subjetivo de constitucionalidade, controle abstrato de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal desempenha um papel específico em nosso sistema. De todo modo, aqui hoje a gente vai falar mais do recurso especial. Eu costumo dizer, pessoal, quando a gente começa a falar dessa matéria, né, eu costumo procurar distinguir, procurar lembrar ao pessoal que nós vivemos em um sistema em que nós temos a lei federal que vale em todo o território, né? No nosso sistema federal, o nosso federalismo funciona dessa maneira, o nosso direito federal é bastante amplo, praticamente tudo na nossa vida está resolvido por regras de direito federal, os requisitos para se casar, os requisitos do contrato, os pressupostos da responsabilidade civil, quem pode herdar, quem não pode herdar, e etc. Né? O direito penal brasileiro é um direito penal federal, né? Então quase tudo que é importante na vida das pessoas é disciplinado por normas de direito federal, por regras federais. Agora vejam só vocês, apesar de o direito federal, melhor dizendo, apesar de a lei federal ser uma só no Brasil inteiro, isso vale para o Código Civil, vale para o Código de Defesa do Consumidor, para o Código de Processo Civil, para o Código Penal e assim por diante, ou seja, a letra da lei é a mesma no Brasil inteiro, nós temos em cada um dos estados a justiça organizada de maneira relativamente autônoma, né? Cada um dos estados tem o seu tribunal de cúpula, né? Então eu tenho o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul,
eu tenho o Tribunal de Justiça de São Paulo, eu tenho o Tribunal de Justiça do Paraná, que são, daí então, hoje, né, esses tribunais de cúpula nos estados. Agora, cada um desses tribunais aplica a seu modo a mesma lei federal. Vocês já imaginaram o que seria, né, do direito brasileiro se cada um desses tribunais aplicassem a seu modo o direito federal, a mesma regra, o mesmo dispositivo do Código Civil, o mesmo dispositivo do Código Penal, né, ao longo dos meses, dos anos e das décadas, e não houvesse entre nós um lugar, digamos assim, um tribunal de cúpula que servisse para unificar a inteligência da mesma norma federal? Então, veja, eu tenho, por exemplo, o artigo, 187 do Código Civil, artigo 2035 do Código Civil. Se eu não tivesse, né, no Brasil, um tribunal como o Superior Tribunal de Justiça, né, e as causas não pudessem ser levadas ao Superior Tribunal de Justiça, para que esse tribunal unificasse o modo como esses dispositivos têm que ser entendidos, com o passar dos anos, eu teria um direito federal diferente em cada um dos estados. Então, se eu vou advogar contra o cliente do Aldo, ou se o Aldo vai advogar contra o meu cliente, ele iria escolher em qual dos estados seria melhor litigar. Não, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma orientação que é mais favorável à pretensão do meu cliente do que o Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo. Vejam só, se não existisse o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, com o passar do tempo, nós teríamos tantos direitos federais quantos fossem os estados, né? Veja, eu não sei se vocês concordam com essa diferenciação que uma parte da doutrina faz, e eu concordo com essa distinção entre texto e norma. O texto legal, o texto do artigo que eu mencionei, 187 do Código Civil, 401 do Código Civil, 206 do Código Civil, que fala da prescrição e assim por diante, o texto legal ainda não é a norma. É o ponto de partida para eu chegar à norma jurídica. O que é a norma jurídica? É aquele texto interpretado para ser aplicado num caso concreto, para resolver um problema. Dali eu extraio a norma. Então, por isso, pessoal, me parece, e veja, eu tomo a liberdade de dizer isso para vocês com uma firme convicção. Muita gente não entende, né, como trabalhar com recurso especial, porque não entende essa função desempenhada pelo recurso especial, né? O Aldo, a gente vai conversar provavelmente daqui a pouco, porque é um assunto inevitável, sobre a súmula 7 do STJ. A súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça diz que não cabe recurso especial para reexame de prova, né? Ué, muita gente diz, mas é um absurdo não caber recurso especial para reexame de prova. Mas por que não cabe recurso especial para reexame de prova? Porque não é função do Superior Tribunal de Justiça dizer como as provas têm que ser interpretadas. A função do Superior Tribunal de Justiça, quando julga recurso especial, é unificar a inteligência da lei federal, né? Seja do Código Civil, seja de uma lei federal extraordinária e assim sucessivamente. Sabe, Aldo e pessoal, eu acho que essa é a primeira e mais importante questão que a gente tem que resolver, né? Quando a gente começa a estudar o recurso especial. Não é um recurso como recurso de apelação. Não sei se vocês já viram, muitos advogados, sobretudo advogados como eu, um pouco mais tradicionais, assim, mais antigos, né? Como eu me considero, já estou chegando ali a uma certa idade. Né, muita gente da minha idade costumava terminar assim a petição, né, por ser medida da lídima justiça. Não sei se vocês já viram isso, né, no final de petição de recurso, né? Veja, o propósito do Superior Tribunal de Justiça, quando julga um recurso especial, é, em primeiro lugar, definir o sentido da norma jurídica, né, que é o que a doutrina chama de função nomofilática. Eu acho que os colegas e as colegas, advogadas e advogados, as estudantes e os estudantes que estão aqui nos assistindo hoje, se eles entenderem isso, eles vão entender todas as demais questões que a gente tem que discutir, nós temos que discutir em relação ao recurso especial, sabe, Aldo? Não, excelente. Eu falo, são alguns debates que eu falo que já aproveitou, já deixou até o gancho realmente para essa próxima
essa próxima conversa, que seria sobre a súmula 7, né, que a professora Caricielli até falou, eu tenho algumas ponderações, tinha algumas dúvidas em relação a isso, e aí ela vai dar sequência a essa nossa conversa, com algumas colocações até sobre esse tema. A gente ia até invertendo, às vezes, um pouco de algumas dúvidas, de algumas questões, e aí tirar, de fato, essa dúvida quanto à própria súmula 7, né? Então, dentro dessa ideia, eu acho que ela deve ter caído aqui a internet dela, a gente meio que... voltou aqui. Aí ela vai passar nessa nossa interação, depois nós voltamos, mas aí ela vê, em relação à súmula 7, que já dá sequência nessa abertura, inclusive, que o professor Medina falou, é algo que realmente, às vezes, preocupa, no ponto de vista prático, às vezes até assusta, né? E, principalmente, para quem advoga, e essa questão, realmente, de nós termos a efetividade. Então, a professora Caricielli, que é também nossa professora do Núcleo de Prática Jurídica aqui da instituição, ela acaba acompanhando os alunos nos casos práticos, nos casos reais, e talvez são dúvidas que perdurem, não só para nós, que acabamos acompanhando dentro dos escritórios de assistência judiciária gratuita, como da advocacia em geral. Professora Caricielli. Uma questão, antes de adentrar propriamente as indagações quanto à súmula 7, professor Medina, e que você muito bem ponderou em relação à distinção dos recursos aos tribunais superiores, STJ, STF, justamente essa distinção óbvia que existe entre os demais recursos. Os recursos ao STJ, ao STF, eles não se comparam em nenhuma medida aos recursos que nós estamos habituados a diuturnamente trabalhar em instâncias, nos tribunais de justiça, nos tribunais federais, enfim, há uma evidente distinção. Mas essa evidente distinção não fica tão clara, né? Principalmente aos nossos acadêmicos de direito. A quem não tem a prática de foro, nós temos que concordar que temos colegas causídicos que não têm a prática de foro de atuar, né? De interpor aí um recurso especial, um recurso extraordinário, e com foco especial aqui para o nosso recurso especial, temos que falar da famigerada súmula 7. Inclusive, uma das brincadeiras que gosto muito de acompanhar nas redes sociais, brincadeiras, né, piadas jurídicas, no Facebook, Instagram, e um dos memes recorrentes do mundo jurídico nós superamos qualquer coisa no mundo jurídico, a súmula 7 é intransponível. Bem isso mesmo. E diante dessa dificuldade em penetrá-la, né, ou superá-la, professor, gostaria que o senhor nos esclarecesse, a nós também, advogados, né, quem está atuando aí como operador do direito, e não só os alunos, como superar essa súmula 7, professor? Uhum. Ótima, essa questão de fato, professora, eu tenho a impressão de que talvez seja, se não a que mais preocupa a todos que atuam, né, nessa área, vamos dizer assim, que labutam com a elaboração de recurso especial, e assim também nós, professores, né, que trabalhamos com isso em sala, com esse assunto em sala de aula, essa talvez seja a maior das preocupações, e ao mesmo tempo eu considero embora seja uma grande preocupação, é também um ponto assim, que é o primeiro ponto que a gente tem que vencer, vamos dizer assim, porque se eu não entendo
como superar a súmula 7 do STJ, isso significa que eu não entendi a função do recurso especial, né, professora? Então, por exemplo, o duplo grau de jurisdição, que se controverte no direito processual civil, se trata de uma garantia constitucional ou não, a controvérsia é um pouco diferente no âmbito do direito processual penal, por conta da previsão ou da referência ao duplo grau, né, em tratados internacionais, mas a ideia que nós temos de duplo grau, em sentido amplo, no sentido de revisar qualquer questão de direito e de qualquer questão fática, isso se esgota entre nós com recurso de apelação, por exemplo, né? Eu não tenho, no direito brasileiro, o direito a um triplo grau de jurisdição, né? Inclusive, vocês devem estar sabendo, tramita no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que tem por finalidade transformar os recursos extraordinário e especial em ações autônomas. A finalidade dessa PEC, dessa proposta, é fazer com que haja uma antecipação da coisa julgada, entre aspas, né? Ou seja, a coisa julgada não aconteça após o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, mas a coisa julgada ocorra com o julgamento pelo tribunal local e pronto, né? Na verdade, a meu ver, eu tenho muitas críticas a essa proposta, eu até entendo, né? Na verdade, essa proposta vem sendo conhecida como proposta PEC da prisão em segunda instância, mas ela é muito mais abrangente que isso, ela alcança todas as áreas do direito, inclusive o direito processual civil, que é o nosso principal, o nosso principal foco, por assim dizer aqui, né? Então, o recurso de apelação, como nós mencionamos, é um recurso de fundamentação ampla. Eu posso suscitar, através do recurso de apelação, o exame de quaisquer temas, seja temas de direito, seja temas de fato. Eu posso, no meu recurso de apelação, por exemplo, eu posso afirmar que o juiz deu mais importância ao depoimento da testemunha José do que da testemunha Antônio, e isso é errado, né? Eu posso, no meu recurso de apelação, alegar, por exemplo, que o juiz de primeiro grau interpretou mal uma determinada lei municipal, né? Agora, tendo em vista a função do recurso extraordinário no sistema federativo brasileiro, né? Tendo em vista a razão de ser desse recurso entre nós, é que será imprescindível que o acórdão proferido pelo tribunal local, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça do Paraná, é indispensável que essas decisões tenham, de alguma maneira, examinado o direito federal. Esse exame do direito federal, da norma federal, pela decisão proferida pelo tribunal, nós chamamos de pré-questionamento, né? E por que é necessário o exame de um tema de direito federal, uma norma federal, na decisão? Porque não faz sentido eu ir ao Superior Tribunal de Justiça a não ser para isso. O Superior Tribunal de Justiça, hoje, ele existe predominantemente para, através do recurso especial, exercitar essa função, chamemos assim, nomofilática, né? A expressão mais empregada pela doutrina, que é de dizer como a norma jurídica, a norma federal tem que ser entendida, tem que ser interpretada, tem que ser considerada. Daí, então, se dizer, muitos autores gostam de falar isso, né? Que os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça, quando julga o recurso especial, por exemplo, ele desempenha uma finalidade pública, não uma finalidade privada. Ou seja, ele atua mais com o propósito de auxiliar ou até mesmo definir prioritariamente o sentido da norma, isso mais para o público em geral, para a sociedade em geral, para o ordenamento jurídico como um todo, e não apenas para o caso concreto, né? E nisso se distingue o Superior Tribunal de Justiça, quando julga um recurso especial, de um Tribunal de Justiça dos Estados, quando julga um recurso de apelação. Porque os tribunais dos Estados, quando julgam a apelação, eles se preocupam predominantemente com a decisão sobre o caso concreto, né? Não que eles também não tenham que fazer uma elaboração mental, uma fundamentação para dizer como a norma jurídica tem que ser compreendida naquele caso. Sem dúvida, eles têm que fazer isso. Mas, prioritariamente,
aquilo de que se ocupa o tribunal local, o Tribunal de Justiça dos estados, e assim também o Tribunal Regional Federal, como a professora muito bem recordou, com a decisão sobre o caso concreto. Sabe, professor e pessoal, alguns autores, com base nisso que a gente acabou de dizer aqui, dizem que os tribunais superiores seriam cortes de precedentes, e apenas os tribunais superiores no direito brasileiro, por exemplo, deveriam desempenhar o papel de cortes de precedentes. Eu, pessoalmente, não concordo com esse modo de pensar. Eu até escrevo bastante sobre isso, né? Mas é inegável, né, que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, quando eles decidem, eu espero que da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar um recurso especial, eu espero que aquilo ali sirva, entre aspas, como se fosse um farol, né? Como se fosse algo que me orientasse para o futuro, né? Então, como é que a norma jurídica tem que ser compreendida, né? Agora, dizer... veja, isso que eu acabei de falar agora, essa função de dizer como a norma jurídica tem que ser compreendida para casos futuros, é aquilo que a doutrina chama de função paradigmática dos tribunais superiores, né? Então, os tribunais superiores, ao julgar, no caso o STJ, ao julgar recurso especial, ele desempenha a função nomofilática, e a função nomofilática se desdobra em função uniformizadora, né? Então, veja, cabe o recurso especial com base no artigo 105, inciso 3º, a linha C, quando houver divergência jurisprudencial, dissídio jurisprudencial, né? Então, é a função uniformizadora, mas também a função chamada pela doutrina de paradigmática, de criar precedentes mesmo, né? Veja, e quando falamos aqui criar precedentes, já não é mais no sentido tradicional de common law. Essa é uma outra questão, o que é precedente, né? Um assunto também bastante polêmico. Agora, uma coisa interessante, professora, e tem a ver com essa pergunta que você muito inteligentemente fez, quando nós falamos que a função desempenhada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar um recurso especial diz respeito à definição da norma jurídica, da inteligência da norma jurídica, né? Isso faz com que alguns estudiosos, né, façam a seguinte crítica: mas espera aí, você acha que é possível distinguir com absoluta nitidez o que é uma questão de fato de um lado e o que é uma questão de direito de outro, né? Afinal, o que seria questão de fato, o que seria questão de direito? Vejam, né? O Superior Tribunal de Justiça, ele não admite recurso especial para reexame de prova. O que é o reexame de prova? Eu sei se eu estou diante de reexame de prova, se é afirmativa a resposta à seguinte pergunta: eu quero saber como os fatos aconteceram? Isso é reexame de prova. Eu quero saber se o réu, a que velocidade estava o réu? Eu quero saber a que horas chegou a pessoa? São questões dessa natureza. Eu quero saber como é que os fatos aconteceram. Eu quero saber qual das versões dos fatos, se é a versão dos fatos do autor, se é a versão dos fatos do réu, é que deve ser levado em consideração. Isso é questão de fato. Agora, não é questão de fato aquilo que a doutrina e a jurisprudência chamam de qualificação jurídica do fato. Aquilo que a doutrina e a jurisprudência chamam de revaloração da prova. Olha, pessoal, reexame de prova eu quero saber como o fato aconteceu. A que horas? Em que momento? A que velocidade? A que altura? Qual era o peso, por exemplo, né? Isso são questões de fato. Agora, não tenho dúvida de que o veículo se encontrava a 100 km por hora daquela via. Isso é lícito ou é ilícito? Houve violação a uma regra de trânsito, não houve violação a uma regra de trânsito? Isso é questão de direito. Por quê? Porque aqui eu estou qualificando juridicamente um fato, né? E saber se isso é de acordo com, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, com o Código Civil, saber se isso é crime à luz do Código Penal, isso é questão de direito, né? A todo tempo, a gente vê o Superior Tribunal de Justiça julgando... Esses dias atrás eu ouvi uma pessoa dizendo isso. Mas ele está decidindo
se portar X gramas de maconha é crime ou não, por exemplo, né? Para uso próprio. Isso é crime ou não? Veja, a dúvida não é se saber o que a pessoa fazia, ela estava ou não portando aquela droga, qual era a quantidade da droga. Não, não há dúvida quanto a isso. A pessoa portava X gramas de droga X. A questão jurídica é, isso deve ou não ser considerado crime? Isso não é questão de fato, isso é uma questão de direito. Agora, professora, você fez uma consideração extremamente importante. Se eu ainda tiver tempo, e se você me permitir, eu vou falar mais um pouco sobre isso. Claro. A grande dificuldade que às vezes a gente tem está em, entre aspas, semear isso no processo, né? No meu dia a dia como advogado, talvez no meu escritório isso seja a maior parte do meu trabalho como advogado no meu escritório, seja lidar com recurso especial extraordinário e predominantemente recurso especial mesmo, né? Com muita frequência a gente vê a causa chegando, né? Às vezes o colega advogado traz uma causa para o nosso escritório dizendo, olha, já está tudo pronto, né? E não raro a gente é contratado para fazer contrarrazões de apelação, contrarrazões de recurso especial, e aquela pessoa que fez o recurso especial copiou a apelação, né? Como se o recurso especial fosse igual à apelação. E não é, né? Então, assim, claro, e aqui uma coisa importante, há exageros na jurisprudência? Sim, sem dúvida há, né? Há jurisprudência defensiva? Sem dúvida há. Então, por exemplo, uma questão atinente foi objeto de decisão em tempos recentes no Superior Tribunal de Justiça, né? A demonstração do feriado local. Eu posso comprovar posteriormente, através de uma certidão que eu venha juntar depois, né, que era feriado no local em que eu tive que interpor o recurso e, portanto, o recurso não pode ser considerado intempestivo? Eu sempre defendi que sim. E a jurisprudência do STJ, quando o CPC entrou em vigor, era também nesse sentido. Mas, mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 1003, parágrafo 6º, né, do Código de Processo Civil, é no sentido de que sempre que houver uma regra específica que não admita, ou que preveja, né, o requisito ali a ser observado, não é possível a correção do vício posteriormente, né? Então, vejam, por que eu estou falando, eu fiz essa digressão e citei esse exemplo aqui? Porque, na verdade, não obstante a súmula 7 do STJ tenha a sua razão de ser, ela tenha um fundamento para existir, é inegável que a jurisprudência, às vezes, comete exageros, né? A jurisprudência, às vezes, exagera. Então, cumpre, no meu caso, a nós, advogados, né, e aqueles de vocês que, como eu, também são advogadas e advogados, a gente tem que entender bem isso daqui para tentar semear bem a questão no processo, para que não haja dúvida, né, para que quando o processo chegar ali ao Superior Tribunal de Justiça, o relator não sequer tenha dúvida, será que isso é questão de fato? Ou será que isso é questão de direito? Professora, desculpa, eu acho que eu acabei me estendendo demais. De modo algum, professor. Eu estou encantada aqui com a tua fala, porque conforme o professor vai falando, a gente já vai tendo outras ideias, outras perguntas, poderíamos ficar aqui um bom tempo falando apenas sobre a súmula 7. E você respondeu das outras perguntas que estava atrelada justamente à questão da valoração da prova, né? E o reexame de prova. Mas o professor já respondeu brilhantemente, né? Não há como eu interpor um recurso com a intenção de qualquer reexame de prova. Entretanto, tenho que trabalhar, né, argumentativamente e deixar bem claro essa questão da revaloração da prova. Mas aí, professor, e aí eu acredito que o senhor possa nos trazer aí em complemento essa questão no aspecto jurídico, e que se a intenção é que essa questão, ainda que atrelada a uma revaloração da prova, tem que ser muito bem trabalhado desde o início, desde o juízo de primeiro piso.
E aí eu gostaria, assim, justamente em razão da sua vasta experiência, esclarecer, né, ou até em complemento, nos trazer aí esse percurso. Muito bom, professora, excelente questão. Porque, veja, não raro, quando a gente começa a estudar essa matéria, a gente tem uma tendência a compreender o tema de uma maneira, vamos chamar assim, estática, né? Então, eu vou me preocupar com o recurso especial somente depois de ter surgido o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas, na verdade, aqueles de nós que atuamos com esse tema, nós todos aqui que atuamos ou vamos atuar com esse tema, se a gente tem a pretensão de levar a causa ao Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, a gente já tem que começar a trabalhar o assunto desde cedo no processo. No mínimo, através da apelação ou das contrarrazões de apelação, né? Veja, eu posso levantar uma questão jurídica pela primeira vez no recurso de apelação? Com frequência, sim. Né? Com frequência, sim. Isso não se dá de maneira absoluta em todos os casos. Então, haverá matérias que eu não vou poder alegar pela primeira vez em recurso de apelação se eu não tiver suscitado em primeiro grau de jurisdição. Mas muitos temas, sim. Então, no mínimo, quando você apelar contra a sentença, você vai ter que levantar todos os fundamentos a respeito dos quais você quer ouvir uma decisão do Tribunal de Justiça, por exemplo. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça, ao julgar a sua apelação, ele vai observar aquilo que a gente chama de efeito devolutivo. Ora, o efeito devolutivo, né, como está ali no caso do recurso de apelação no artigo 1013 caput, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Então, aquilo que eu suscitei é que deve ser examinado pelo tribunal. Então, se eu, por exemplo, prescrição é matéria que deve ser conhecida de ofício? Sim, é matéria que deve ser conhecida de ofício. Mas se você não levantar a matéria na sua apelação, significa que o tribunal vai examinar a matéria de ofício? Não necessariamente. Mas como se trata de matéria a respeito da qual ele teria que se pronunciar de ofício, se você não a suscitou na apelação, você ainda tem uma chance de, em embargos de declaração, levantar a matéria pela primeira vez. Né? Aliás, o artigo 1022 do Código de Processo Civil, no seu inciso 2º, quando fala do cabimento dos embargos de declaração, ele estabelece, né, que cabem embargos de declaração quando a decisão for omissa, e considera-se omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre matérias suscitadas pelas partes ou matérias a respeito das quais o tribunal deveria se pronunciar de ofício. Prescrição é uma dessas matérias, mas há outras matérias que não. Há uma série de matérias a respeito das quais o tribunal não tem que se manifestar de ofício. Né? Então, eu tenho o Código de Defesa do Consumidor, que, de acordo com o seu artigo, acho que é artigo 1º do CDC, está escrito ali que o Código de Defesa do Consumidor contém matéria de ordem pública. Então, se eu não suscitei na apelação, eu vou poder suscitar em embargos de declaração. Mas isso não acontece com outras matérias, que são as chamadas exceções. Essas eu tenho que suscitar na apelação ou nas contrarrazões de apelação. E daí o tribunal vai examinar o tema de direito federal. Se o tribunal não examinar o tema de direito federal, a respeito do qual você fez essa provocação na apelação, nas contrarrazões de apelação, aí, olha só que importante, eu tenho que provocar novamente o tribunal nos embargos de declaração. A isso, a parte da doutrina chama de embargos de declaração pré-questionadores, né? E sobre essa matéria, professora, eu não sei se você me permite, o Código de Processo Civil, no artigo 1025, contém uma previsão expressa, vamos chamar assim. Por quê? Professora, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu vou me empolgando e vou falando aqui. Professor, pode, fique à vontade. Qualquer coisa, vocês dão um mute aqui no meu microfone e daí eu paro. Tá bom? Mas veja, o que acontece... deixa eu começar de novo a pergunta. O que acontece quando a parte suscita a matéria, na apelação, por exemplo, e o tribunal é omisso sobre a matéria? A parte cuidadosa opõe embargos de declaração, provocando novamente o tribunal,
e o tribunal permanece omisso sobre a matéria, né? O que a parte pode fazer? Ela pode, desde já, interpor recurso especial para discutir aquele assunto. Imagine, prescrição. Imagine, eu aleguei a prescrição, violação ao artigo 206 do Código Civil na minha apelação, o tribunal não falou sobre a matéria. Provoquei de novo embargos de declaração, o tribunal não falou sobre a matéria. Eu posso entrar com recurso especial alegando que o tribunal violou o artigo 206 do Código Civil? Até, pessoal, o Código de Processo Civil de 1973 não havia disciplina legal a respeito do tema. Controvertiam os dois tribunais superiores sobre se poderia se presumir, entre aspas, pré-questionada a matéria ou não. O Supremo Tribunal Federal, em casos como esse que eu acabei de mencionar aqui, ele admitia que teria acontecido o chamado pré-questionamento ficto. Já o Superior Tribunal de Justiça não admitia o pré-questionamento ficto. O Superior Tribunal de Justiça, né, em sua interpretação da súmula 211, que gerou a súmula 211, era no sentido de que, se o tribunal foi omisso, a parte deveria interpor apenas recurso especial alegando violação ao que hoje é o 1022 do CPC, e na época do Código de 73 era o artigo 535, inciso 2º. Né? O STJ não admitia o pré-questionamento ficto. Daí, quando em 2009, nossa, faz tempo, a gente estava elaborando o anteprojeto do que viria a se tornar o Código de Processo Civil de 2015, o presidente da comissão, o ministro Fux, né, hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, aliás, presidente do Supremo hoje, ele falou assim: Medina, elabora duas propostas de artigo aqui. Uma de acordo com o pré-questionamento ficto e outra não. E vamos colocar em votação aqui na comissão. Fizemos as duas ideias, colocamos em votação e foi aprovada a redação do que hoje é o artigo 1025 do Código de Processo Civil. Então, o CPC de 2015, ele admite o pré-questionamento ficto. No entanto, pessoal, e aqui, veja, eu peço a atenção de vocês, que isso aqui que eu vou falar é muito importante. Não basta você percorrer o caminho referido no artigo 1025 sem requerer que o tribunal decrete a nulidade da decisão em razão da omissão. Então, você vai ter que veicular nas suas razões de recurso especial, né, um requerimento dizendo: olha, excelência, eu aleguei a matéria na apelação, o tribunal não falou nada. Eu opus embargos de declaração, o tribunal não falou nada. E, por isso, a decisão do tribunal é nula por violação ao artigo 1022, inciso 2º, que ela é omissa. Então, eu requeiro ao tribunal que decrete a nulidade da decisão, considere pré-questionada a matéria nos termos do artigo 1025 do CPC, e, neste exemplo, examine o assunto relacionado à prescrição. Né? Na verdade, fundamentalmente, é assim que deve ser observada, vamos dizer, né, a regra prevista no artigo 1025 do Código de Processo Civil. Nossa, professora, mais uma vez me empolguei e falei uns 10 minutos sem parar aqui, me perdoe. Professor, como eu já disse, eu poderia, né, com a sua fala aí tão apaixonada, tão efervescida, nos dá ânimo para fazer mais perguntas. Mas aí eu tomaria o cenário, eu tiraria a fala do meu colega professor Luiz Renato, né? Então vou deixar agora um pouquinho para ele. Eu agradeço imensamente, né, a oportunidade aqui de participar com o senhor e as suas respostas às minhas indagações. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Obrigado, professora Caricielli. Na verdade, assim, você poderia continuar até o fim, porque você estava aí num bate-bola que estava respondendo todas as dúvidas possíveis e imagináveis a respeito do tema. Mas, assim, para continuar, eu gostaria de colocar uma questão de forma muito prática, né? Eu vou pegar uma coisa que foi dito pelo professor, que é aquela questão, muitas vezes, do advogado, por ausência de prática,
se valer das razões de apelação e tentar, de alguma forma, adequar aquilo a um recurso especial. E, muitas vezes, ou no mais das vezes, ele vai esbarrar lá numa inadmissibilidade. Então, a primeira questão seria, de forma prática, qual seria a estrutura a se fazer nas razões de recurso? Por quê? Porque nós temos uma observação lá no 1029, né, com fatos e direitos, fundamento dos recursos e razões do pedido de mudança. E me parece que muitas vezes a confusão reside justamente nisso, porque a pessoa acaba confundindo e acreditando que o motivo, a razão para a mudança da decisão está na reanálise das provas. E aí ele acaba esbarrando na famigerada súmula 7. Esse seria um ponto, então. Como que o senhor colocaria numa prática aí, processual? Qual seria, olha, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, para que você tenha uma análise. Por que eu digo isso? Porque há aí vários estudiosos do tema, e hoje em dia nós vemos muito rotineiramente propagandas de cursos e mais cursos, e eu vi um outro dia um curso em que o sujeito dizia assim, olha, se você começar falando da questão de direito, você corre o risco de sequer ter o seu recurso analisado e já ser afastado sob o pretexto da súmula 7. E, na sequência, uma questão também prática existe a possibilidade de se buscar, por meio do recurso especial, um efeito suspensivo a uma decisão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal? Nossa, professor, que perguntas muito interessantes, bastante oportunas, viu? Eu vou, então, começar pela primeira das perguntas que o professor fez. Eu não sei se eu consigo compartilhar uma tela aqui. Será que eu consigo? Não consigo, né? Eu acredito que sim. Eu precisaria ver com nossos anjos da guarda, Larissa. Consigo. Eu estou compartilhando aqui. Eu não sei se está aparecendo aí para vocês. O artigo 1029 do Código de Processo Civil. Sim, está aparecendo. Né? Então, veja. A estrutura, fundamentalmente, pessoal, a estrutura da petição do recurso especial está aqui no artigo 1029. E percebam vocês, né, que essa pergunta que o professor Luiz Renato fez, é muito oportuna. Percebam vocês a diferença entre o 1029 do Código de Processo Civil, né, e o artigo 1010 do CPC, que trata da estrutura da petição de apelação. Dentre outras coisas, eu vou destacar aqui com vocês o que está no inciso 2º do caput do artigo 1029. Vejam ali, o artigo 1029 estabelece, né, que em petições distintas, que conterão, inciso 2º, a demonstração do cabimento do recurso interposto. Então, esse item 1, que é a exposição do fato e do direito, não é para ficar expondo ali toda a controvérsia fática, é a exposição do fato jurídico. Agora, o mais importante vem na sequência, a demonstração do cabimento do recurso interposto. E nesse caso, nesse item 2 aqui, referido no artigo 1029, a gente vai ter que ir, né, às regras constitucionais que tratam da matéria. Né? Então, deixa eu ver agora... melhor dizendo, o artigo 1005, no caso do recurso especial, artigo 1005, inciso 3º, a linha A, a linha B, a linha C. A linha A e a linha C são as mais comuns, né? As que mais frequentemente a gente vai empregar. Então, nada de querer aproveitar, pessoal, né, o que consta das razões de apelação, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, que infelizmente a gente vê acontecendo com alguma frequência, né, professor? Né? Mas não dá para aproveitar. Né? Se você quiser aproveitar as razões de apelação para fazer o seu recurso especial, tem muita chance de dar tudo errado. Agora, quanto ao efeito suspensivo, a matéria está aqui no parágrafo 5º do artigo 1029. Parágrafo 5º do artigo 1029, que eu marquei ali para vocês, né? Também está na tela ali. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou recurso especial poderá ser formulado
por requerimento dirigido. Daí vem ali as hipóteses, né? Em algumas situações, à própria presidência do tribunal local, em outras, ao próprio, no caso, Superior Tribunal de Justiça. Uma coisa interessante, pessoal, que eu gostaria de destacar aqui, é que no Superior Tribunal de Justiça, esse requerimento de efeito suspensivo se dá através de um procedimento que eles chamam lá de pedido de tutela provisória, né? Ou seja, você vai requerer a tutela provisória e, através dela, você vai pleitear a concessão do efeito suspensivo. Isso é interessante notar. Por quê? Porque a tutela provisória, no contexto do Código de Processo Civil de 2015, ela pode ser tanto de urgência quanto da evidência, né? E em algumas situações bem específicas, mas tem acontecido, o STJ já tem apreciado requerimento de concessão de efeito suspensivo com base em tutela da evidência. Professor, eu não sei se respondi satisfatoriamente ou se falei demais e fugi do assunto. Perfeitamente. Professor, uma outra questãozinha bastante prática também, eu tenho recebido aqui de alguns colegas advogados bastante questionamentos, muitos, até me parece que por conta dessa possibilidade decorrente da pandemia, de sessões dos tribunais sendo feitas por meio de teleconferência, muitos advogados estão se aventurando nas sustentações orais, né, e muitas vezes elaborando memoriais para levar até os desembargadores. O que seria, no âmbito de um recurso especial, o que diferenciaria aquilo que precisa ser colocado lá na petição e, eventualmente, aquilo que você pretenda realçar em memoriais, né, partindo do pressuposto de que tudo deve estar nas razões de recurso? Excelente, professor. Essa sua consideração, inclusive essa frase final que você empregou, ela é determinante. Porque, notem, quando eu elaboro o meu recurso especial, as minhas razões de recurso especial, ou quando eu apresento as minhas contrarrazões de recurso especial, eu tenho que alegar tudo, né? Eu tenho que alegar todas as matérias, eu tenho que citar todos os julgados que são importantes, eu tenho que citar todos os fundamentos, né? Com base nos quais eu acredito que eu posso obter uma reforma ou anulação da decisão recorrida. Mas e o memorial? Quando a gente tem a oportunidade de ter uma audiência com o ministro do Supremo ou do STJ, e assim também, se às vezes o ministro não pode nos atender, com um assessor, o chefe de gabinete do ministro do Supremo ou do STJ, a gente vai levar a ele aquilo que nós consideramos decisivo. Não é uma cópia da petição de recurso especial, mas o argumento decisivo. Eu tenho 5 argumentos no recurso especial, certo? É verdade, tenho 5 argumentos, mas este é o argumento vencedor. Ou, eu tenho 5... Veja, eu tenho um caso, professor Luiz Renato, julgado esses dias atrás, de uma causa que chegou ao Supremo Tribunal Federal depois de mais ou menos 10 anos, 8 anos, de a causa ter sido julgada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Aqui no Paraná, a gente pertence à 4ª Região. Né? Aí houve o acórdão, houve interposição de recurso especial e de recurso extraordinário. Daí o recurso especial foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, demorou uma eternidade. 8 anos depois, a causa chegou ao Supremo Tribunal Federal. Veja, professor, entre 2012, que quando saiu o acórdão, ali no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e agora que a causa chegou ao Supremo Tribunal Federal, surgiu um monte de doutrina, um monte de jurisprudência sobre aquele tema. O meu recurso especial ficou desatualizado. Só que a lei não me permite complementar as razões de recurso especial. Né? Então, o que eu tenho que... Eu não tenho outra saída senão me valer de um memorial para, por exemplo, demonstrar, olha, houve aqui agora uma decisão, né, da primeira sessão do STJ sobre essa matéria, e isso é relevante e assim por diante. Então, o memorial, eu gosto de dizer, no nosso escritório a gente tenta fazer memorial assim de no máximo 2 páginas, né? O memorial tem que ter um argumento vencedor, a tese vencedora, a síntese da síntese, né? Se eu não consigo fazer um memorial com até, sei lá, 3 páginas, né? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu não fiz um memorial bem feito.
Então, às vezes, eu já vi, né, um memorial de 20 páginas. Isso não é um memorial, né? Um currículo vitae, né? Ou coisa parecida, né? É uma síntese de todo o processo. E, na verdade, o memorial tem que ter a síntese da síntese do argumento vencedor. O memorial existe para facilitar a vida do ministro, né? Então, ele vai ler o memorial, ele vai entender. Então, é isso que você quer. Eu não preciso ler aquelas 200 páginas do processo para entender isso, né? É para isso que serve o memorial. Perfeito, professor. Como diz um professor meu muito sábio, quando a gente passa da terceira lauda, muito provavelmente a gente não tem razão. Mas, enfim, eu vou passar aqui a palavra para o Aldo, para que a gente prossiga, porque acredito que ele tem outras questões a fazer. Muito obrigado pela brilhante apresentação. Eu que agradeço, professor. Não, eu acho que a gente já se empolga, né, professor? Nós já passamos, até tínhamos combinado, passamos já de 1 hora de conversa aqui, muito produtivo, o pessoal ainda nos acompanha. A gente ainda? Estamos com 100 pessoas ainda nos assistindo aqui, praticamente, no YouTube. E aí eu fico contente. A Daniele tem uma colocação, e aí eu já vou fazendo algumas últimas considerações, talvez, para a resposta do professor, para a gente poder fechar, para a gente poder finalizar, que algumas das dúvidas, alguns daqueles questionamentos que talvez poderiam surgir quanto a esse recurso, foram sendo respondidos no decorrer das falas, no decorrer das próprias perguntas, que já geraram outras respostas, que já acabaram enquadrando dentro dos assuntos, como lá do artigo 1025, que é uma dúvida muito grande, que são questionamentos que geram na parte prática, realmente, e a Daniele tem uma colocação aqui também para fazer agora sobre o tema. Obrigado, Aldo. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Medina, é uma grande honra tê-lo conosco. Quem sabe, né, depois que passar tudo isso, ter o senhor com a gente presencialmente, né, para aproveitarmos mais um pouquinho. Bom, minha pergunta é, para o senhor, quais as principais consequências de uma interposição de recurso especial, como se fosse, até muitas das vezes, um recurso de apelação? Muito boa pergunta, hein, Daniele? Veja, lamentavelmente, o recurso, quando a gente vê ele sendo interposto desse modo, né? Isso aqui, aliás, aproveitando a pergunta que você fez, que é muito inteligente, Daniele, eu vou aproveitar o gancho e trazer aqui à baila uma decisão que eu vi proferida hoje, eu não sei se me é permitido, Aldo, porque a gente sempre fala que o Código de Processo Civil de 2015, ele favorece a instrumentalidade recursal, né? A gente diz que ele favorece a fungibilidade dos recursos, a possibilidade de a gente corrigir vícios formais do recurso, né? Está lá no artigo 932, parágrafo único e tal. No entanto, Daniele, pessoal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é muito restritiva em relação a isso, né? A jurisprudência do STJ tem dado uma interpretação super restrita ao 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, só admitindo a intimação da parte para complementação, por exemplo, em relação a algum documento, excepcionalissimamente, né? Somente quando se tratar de fato de um vício formal, assim, né? E ainda assim com aquelas restrições que a gente mencionou quando falamos ali do feriado local, né? Então, eu vi uma decisão hoje, eu não tenho aqui à mão para passar para vocês, era um caso de recurso de embargos de divergência, né, em que o Superior Tribunal de Justiça, a Corte Especial do STJ, não admitiu os embargos de divergência, porque o recorrente não juntou a certidão da decisão, né? Mas veja, a decisão do próprio STJ, os embargos de divergência são um recurso interposto dentro do STJ. Então, a decisão está ali no sistema, é só juntar o link, né, da decisão, mas eles não admitiram, tinha que juntar a certidão da decisão, e eles não admitiram a juntada posterior dessa certidão, ou seja, não admitiram a incidência do artigo 932. Então, Daniele, pessoal, lamentavelmente, situações como essa, o STJ certamente não admitiria a emenda da petição de recurso, né? E o recurso acabaria sendo não conhecido. Eu estou vendo que a Daniele está com um gatinho ali do lado no vídeo,
Normalmente eu tenho gato aqui também comigo, mas hoje eu não tenho nenhum gato aqui agora comigo. Aqui em casa tem gato, cachorro, mas agora, nesse momento, não tem nenhum. É minha filha, ela tá dormindo e acorda, dorme e acorda. Famoso gato do professor Medina, o cachorro também, a gente sempre acompanha nas redes sociais, até antes de a gente, de repente, esquecer, indico altamente a acompanhar o professor Medina no YouTube. Ele tem um canal em que ele posta diversos vídeos, diversos temas, não só sobre recurso especial, como as diversas áreas do direito processual, e os podcasts que ele tem gravado, que agora nessa pandemia ele iniciou, e que são excelentes e fundamentais, curtos e objetivos dentro daquela temática que ele se propõe quase que diariamente a tratar. Até para a gente não esquecer daqui a pouco, quando finalizar, já fica essa recomendação: acompanhe o professor Medina, é muito interessante, é muito didático a gente conseguir ouvir e acompanhar realmente os temas que ele tem para nos falar. E eu acho que já quase que encaminhando para o final, professor, talvez uma última colocação. Às vezes teríamos tantos debates ainda para fazer, em certo grau, o professor já comentou um pouco, não especificamente da súmula 211, mas dentro do contexto acabou trabalhando. Aquela questão, talvez para a gente poder encerrar, que a gente tem muito do recurso especial e do recurso extraordinário de um exemplo, não sei se do mais adequado, lá do direito norte-americano, que lá nós temos um sistema de common law, só que lá nós temos também diversas leis locais. Talvez a gente teria um assunto que seria para discutir só sobre isso. Hoje, talvez, aquela questão, não sei como que está em andamento, isso daqui eu confesso que eu não acompanhei recentemente, a questão da ideia de inserir, como nós temos a repercussão geral no recurso extraordinário, a questão da relevância de questão federal quando a gente trata de um recurso especial. O que você pensa disso, a ideia, e como que nós faremos, talvez, se isso acontecer, agora em razão dessa proposta? Ótima pergunta também, Aldo. É muita coisa legal para a gente conversar, né? Veja, eu estava falando do Habermas, ele entrou aqui, ó. Não sei se ele vai chegar perto aqui da câmera. Se ele chegar perto da câmera, eu mostro ele aqui para vocês. Que assim como a Dani tem um gatinho, eu tenho um gato aqui. Olha, tá ali atrás, ó, meu gato. Mas voltando à matéria, que é o que nos interessa aqui. Então, Aldo, há uma proposta de emenda, um projeto de emenda à Constituição, tramitando no Congresso Nacional também, que cria um requisito parecido com a relevância, com a repercussão geral da questão constitucional, mas em relação ao recurso especial seria chamado de relevância da questão federal. Relevância da questão federal. Eu tenho, já há muito tempo, criticado esse requisito, né? Eu tenho a impressão, ou pelo menos eu tenho defendido, que se ele vier a ser aprovado, que ele seja aprovado de uma maneira mais restrita. Por exemplo, a meu ver, ele, se vier a ser admitido, ou se vier a ser previsto, ele não pode incidir em relação às hipóteses em que houver divergência jurisprudencial, né? Então, por exemplo, se você vai recorrer contra um acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, porque ele diverge do entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, né? A meu ver, tem que ser admitido o recurso. Eu não posso dizer que essa questão vai ser mais ou menos relevante conforme o caso, né? A meu ver, no caso de divergência jurisprudencial, que é a hipótese da linha C do artigo 105, inciso 3º, a questão seria relevante sempre, né? Ou, se preferir, né, a relevância da questão federal estaria presente em ré ipsa. Não, excelente, professor. Eu falo, esse daqui são alguns pontos, são críticas, às vezes, que nós fazemos. Eu acho que essa é uma função. Está aí o Habermas. Eu estou olhando aqui atrás para ver onde que é, se é que ele está aqui ou se ele foi embora. Ele está... Só um pouquinho que eu vou pegar ele, pessoal, ver aqui. E essa, pessoal, é uma questão que a gente acaba vendo muito interessante dentro do recurso especial. Chegou. Esse é o famoso Habermas. Esse aqui é o Habermas. E tem também, bom, a gente tem aqui em casa um monte de gato, né? A gente tem gato para todo lado aqui, e tem cachorro também. E o cachorro novo que chegou chama Barão. Dá tchau pro pessoal, Habermas, tchau. Acompanhei o
Muito lindo, eu falo, essas questões desses bichinhos de estimação nossos, eu falo, são quase que família para a gente, né? São cativantes, a gente vê, independente, falar é gato, é cachorro, todos são de um amor, eu falo, incondicional, que se todas as pessoas talvez tivessem esse mesmo carinho que tem esses bichinhos, a gente teria uma sociedade muito melhor do que a que nós temos atualmente. Agradeço, professor Medina, eu acho que a gente conseguiu falar até mais temas do que nós tínhamos dentro daquele combinado inicial. Eu falo, foi muito satisfatório, para mim, eu falo, foi um motivo de grande honra, e falo, eu imagino, pela nossa comissão organizadora aqui, professora Cariciele, professor Luiz Renato, a Larissa, a Daniele, foi um motivo de grande satisfação tê-lo aqui conosco na noite de hoje, agora já indo para 7h20 da noite no horário de Três Lagoas, 8h20 horário de Marília. Marília, minha esposa, também está aqui, viu, professor Medina, prestigiando essa palestra, ela sempre acompanhando essa área do direito, é uma fã incondicional do professor, inclusive quando ela escreveu o tema de monografia da pós-graduação, ela utilizou sua obra como referência também na pesquisa, e quando a gente às vezes comenta, falei para ela hoje durante o dia, falei, nossa, incomodei o pessoal da organização, e depois falei, gente, estou preocupado, como que eu vou fazer, como que nós vamos fazer, como que a gente vai tentar chegar e atingir a altura, e aí a Marília, Aldo, calma, vamos fazendo, você tente agir normalmente, a gente acaba ficando muito tenso, ela sempre está aqui, eu falo sempre, é um motivo de grande apoio, ela é advogada e a gente troca sempre aquelas ideias, as experiências dessa área jurídica, atualmente fazendo também um curso de ciências contábeis no curso na Universidade Federal, e a gente troca sempre essas ideias, eu falo, é sempre uma companheira que nos ajuda a acompanhar agora com o nosso filho, né, 8 meses já, e já começando a leitura, falar a leitura de boa noite do curso avançado, do curso de Direito Processual Civil Moderno. E a Mel é a nossa cachorrinha, que ela acabou de comentar, está aqui também assistindo, acompanhando a live. Quando você é só passar a bola e deixar que ele se encarrega do resto. A gente não precisa fazer muita coisa, só não atrapalhar. A professora Cariciele, que algumas palavrinhas. Bom, eu gostaria que esse momento aqui se estendesse, que a gente pudesse, né, continuar esse bate-papo maravilhoso. O ânimo do professor Medina nos inspira, e a forma como ele nos trouxe aí uma série de informações, né, a sua experiência prática, seus conhecimentos a respeito do tema, enfim, nos inspira, nos inspira, nos inspira. E fica o convite, professor, para num momento, espero, que você possa retornar, né? A gente possa montar aí uma sala de bate-papos e continuarmos eventualmente aí esse bate-papo. Sem dúvida, eu também torço para que a gente consiga se encontrar aí na universidade. Obrigado mais uma vez, pessoal. Aí a Larissa e a Dani, e a Daniela, elas têm aqui uma pequena consideração para fazer também, em termos de agradecimento a essa participação. Passo a palavra para elas, antes da gente fazer o fechamento. Muito obrigado, como eu já disse, é uma honra para a gente estar aqui representando, né, todos os alunos, viver essa experiência desde o início tem sido única, né, vamos levar um grande aprendizado, né, para a vida, essa experiência que a gente teve, agradecer ao professor Aldo, professor Luiz Renato, professora Cariciele, a minha companheira Larissa, agradecer ao professor Medina também, muito me alegra em conhecer o senhor, e espero que a gente possa se ver, né, em breve, pessoalmente, e fazer aí mais eventos, e obrigada.
Eu que agradeço, pessoal. E, como disse o Aldo, é claro que a gente não consegue falar sobre tudo aqui, mas eu fico à disposição de vocês. Vocês vão me encontrar aí, eu tenho o podcast, tenho o canal no YouTube, tenho as redes sociais, tenho o escritório, né? Se um dia vocês... Embora a gente esteja trabalhando em home office aqui no escritório também, mas espero também recebê-los aqui no nosso escritório um dia que vocês estiverem passando por aqui. Eu faço das palavras da Dani as minhas, né? É uma oportunidade ímpar a gente estar aqui compartilhando conhecimento, aprendendo muito aqui com vocês, com os professores, com os palestrantes, com todo mundo. E é uma sensação única também. Obrigada, professor, pela presença de hoje, que quando tudo voltar ao normal, né? Espero que logo a gente possa ter a sua presença aqui na universidade. Tenho certeza que vai ser sucesso. E é isso. Obrigada. Obrigado, muito obrigado mais uma vez. Então, professor Medina, agradeço imensamente a sua participação, esse convite que foi aceito de modo tão receptivo desde o começo, desde a nossa conversa lá no mês de agosto, salvo engano, quando nós montamos essa ideia do projeto e sempre os contatos, os diálogos. Agradeço imensamente a sua participação, essa interação que nós tivemos aqui nessa noite de hoje, que foi, imagino, de grande modo engrandecedora para o curso de Direito aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Três Lagoas, e para todos nós, que sempre é motivo de grande aprendizado ouvi-lo e falar sobre um tema, tanto que você mesmo disse que é um dos temas que tem mais afinidade, se não que tem mais afinidade. Então, é um motivo de grande prazer, realmente meu, é um grande prazer da UFMS, nós termos você aqui hoje, e que possamos, em próximas oportunidades, tanto de forma virtual, como de forma presencial, em sendo possível, tê-lo aqui também conosco, participando sempre que possível, aqui em Três Lagoas. Eu que agradeço, Aldo, agradeço a você, a toda a equipe, esse pessoal simpaticíssimo que está aqui conosco, as professoras, aos professores, as meninas aqui das acadêmicas, né? E em nome delas, eu agradeço todos os estudantes que estão aqui e as professoras e professores também que estão nos assistindo, os advogados, né? Advogadas também. Mais uma vez, obrigado, e repito a vocês que foi para mim um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, né, nessa noite de hoje. E estou sempre às ordens, sempre à disposição de vocês, tá bom? Um abraço a todos vocês. Muitíssimo obrigado, professor. Eu agradeço a todas as alunas, todos os alunos que estiveram aqui conosco na noite de hoje. Agradeço a ex-aluna nossa também, Maressa, que esteve presente aqui, já foi professora voluntária também da casa, na disciplina de Direito Processual Civil, quando precisamos. Agradeço à professora Regina por estar aqui, aos demais advogados, aos demais professores, às demais autoridades que estiveram presentes na noite de hoje. Faço o meu agradecimento especial à minha esposa, sempre acompanhando aqui, sempre prestigiando esses eventos, e esse mais do que especial, tendo a participação do professor Medina. Agradeço a Daniele, a Larissa, que estão aqui sempre nos acompanhando dentro do projeto, para realmente desenvolver as atividades, dando esse suporte, tanto aqui nessa parte técnica, tecnológica, como nessa parte de divulgação, de imagem, e a professora Cariciele, ao professor Luiz Renato, que sempre tem acompanhado e dado esse suporte fantástico para que nós possamos concretizar e já fazer realidade o projeto que nós iniciamos a primeira edição esse ano, tendo contado com a sua participação, e chegamos, dentro do projeto como um todo, a quase 400 inscritos, 399 inscrições até agora, dentro desse projeto que temos a primeira edição e imagino que veio para ficar, e sempre que possível as portas estão abertas para o professor Medina, sempre que tiver a possibilidade de participar conosco, as portas estarão sempre abertas aqui da casa para que nós tenhamos novos debates como esse. Então, obrigado. Agradeço imensamente, desejo uma boa noite a todos e todas, um bom descanso e até breve, então, no nosso projeto. Tchau, tchau para todos, então. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.